Muito bem, boa noite para todos que estão a partir de agora acompanhando o podcast CIA Setembro Dourado. Eu sou o Melk Lima, jornalista que estarei a partir de agora conduzindo aqui, mediando esse podcast tão necessário, tá certo? Nós vamos ter o bate-papo com o Dr. Isaías Júnior, também conosco o secretário de Saúde de Caruaru, George Veloso, a Catarina, acertei? Acertei. Catarina Souza, que é da Coordenação da Saúde da Criança e do Adolescente e do Programa Saúde da Escola. E também conosco o Dr. Luiz Henrique Soares, médico oncologista pediátrico, responsável médico técnico do ICIA. Daqui a pouquinho eles vão também dar o boa noite deles e a gente vai falar sobre o Setembro Dourado, que é uma iniciativa da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, a CONIAC, que inclusive tem também o apoio e engajamento de todas as suas associadas. E a gente vai soltar, inclusive, o vídeo da CONIAC tratando do Setembro Dourado. O Setembro Dourado está brilhando nos corações do Brasil. Venha com a turma CONIAC contra o câncer infantil. A sua força é fundamental. Fique atento aos sinais e o diagnóstico precoce salva e faz a vida valer mais. O Setembro Dourado está brilhando nos corações do Brasil. Tá aí, então, conferimos o vídeo, inclusive tem um QR Code aqui no cantinho da tela para você também fazer parte da causa do ICIA. É só apontar o seu celular, a câmera do seu celular e fazer a sua doação. E aí também vale a gente lembrar que além de doação financeira, você também pode ser um voluntário do ICIA. Depois você vai saber mais dos detalhes, tá certo? Bom, ele é profissional da área de saúde, graduado em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde, já atuou como secretário de saúde de Toritama e em Caruaru já foi gerente administrativo também da unidade de pronto atendimento, a famosa UPA do Salgado, gerente administrativo da UPA do Vassoural e secretário executivo da Secretaria de Saúde. George Veloso de Melo, boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast do ICIA, nessa causa tão bacana que é o Setembro Dourado. Boa noite, Melk, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, doutor Luiz, doutor Isaías, doutora Catarina. É uma satisfação estar aqui para nós conversarmos um pouco sobre a saúde de Caruaru, em especial as crianças que estamos chegando aí o Setembro Dourado, para que a gente possa debater e que seja uma conversa bem esclarecedora para os nossos ouvintes. Muito bem, ele é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e Sociedade Brasileira de Pediatria, médico oncologista, responsável médico técnico do ICIA, o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, inclusive esse ano completando 20 anos, a gente vai falar sobre isso também. Idealizou, né, a criação da instituição do ICIA, foi inspirado após uma visita ao Instituto do Câncer Infantil, que fica lá no Rio Grande do Sul, mas ele vai falar melhor sobre isso. E junto com vários sócios fundadores das mais variadas vertentes da nossa sociedade, fundou então o ICIA em setembro de 2003. E a gente completa aí 20 anos já dessa causa tão bonita. Dr. Luiz Henrique Soares, boa noite, seja bem-vindo ao podcast do ICIA. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Melk, mais uma vez a gente aqui, depois de algum tempo, né? Verdade. Nos encontrando. Boa noite aos secretários George, doutor Isaías, doutora Catarina. E acho que é um momento de começar com o pé direito, né? Vamos dizer assim. Nós até estamos nos antecipando, né? Verdade. Porque a partir de amanhã será um mês, ou a partir de hoje, desse momento, um mês de muitas lutas, de muitas ações, de palestras, de momentos em que a gente vai oferecer também atendimento a pacientes. E até o dia 6 de outubro nós estaremos assim numa grande jornada de trabalhos, né, culminando com a solenidade que vai ter no dia 5 de outubro de celebração dos 20 anos da instituição. Então hoje, com certeza, a gente vai dar um pouquinho desse panorama que vai acontecer, conversar um pouco sobre tudo que envolve, né, a atenção básica, a importância do diagnóstico precoce. Sim. O Setembro Dourado ele veio para isso, foi criado pela CONIAC, né, e hoje é um evento que é feito em todo o Brasil. Em todo o Brasil nós vamos ter ações voltadas a essa disseminação do conhecimento, dos problemas que enfrentamos, das novidades, dos avanços, o que é que a gente vai
conseguir trazer de novo. Hoje foi publicada uma portaria atualizadíssima, viu, George, do credenciamento, né, do nosso grande sonho, que é trazer o SUS para o ICIA. E nós vimos que as atualizações vão favorecer muito esse processo. Então, vamos aí curtir esse momento que eu tenho certeza que vai ser de ganho para todos. De nosso último papo para hoje, o quanto já não se avançou, né? A gente conversava sempre na rádio sobre essa temática, e o ICIA faz aí esse trabalho tão bonito, programou todas essas ações, inclusive nas ações, tem ação de sinalização nas unidades de saúde, tem também, isso na zona rural e na zona urbana, não é isso? Ações nos supermercados da cidade, caravana de diagnóstico precoce, que é o ponto principal, o diagnóstico precoce, celebração do próprio aniversário do ICIA, né? 20 anos já, palestra nas escolas e também caravana de diagnósticos em Palmares e em Vitória. Então não fica só em Caruaru. Exato. Dá uma expandida. Esse ano nós tivemos duas visitas importantes, que foi na comissão da GERES aqui de Caruaru, a CIR, né? E a 4ª GERES, e também na 5ª GERES em Garanhuns. E aí nós tivemos a oportunidade de estar em contato com praticamente todos os municípios que prestam serviço à sociedade através da Secretaria de Saúde, e a partir desse momento desenvolveu-se uma escalada de caravanas, né? Que é um instrumento que o ICIA criou em 2006, 2007, mais ou menos. A gente começou ali meio acanhadozinho, era 1 ou 2 pessoas, hoje a gente tem uma equipe. E foi um projeto que, inclusive, já foi premiado 2 vezes nacionalmente, uma pelo Projeto Dom e outro pela própria Coniac, como um case de sucesso, onde a gente consegue levar para os profissionais da atenção básica informações importantíssimas, desmistificando um pouco desse medo que as pessoas têm do diagnóstico de câncer, né? Câncer infantil não é diagnóstico de morte, é uma doença curável, e nós conseguimos salvar a vida de praticamente 70%, 80% das crianças, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e se a gente consegue tratar num local adequado. Então, a gente unir forças e a gente fazer com que a rede e a atenção básica, os médicos que estão nas urgências, os agentes de saúde, os médicos do PSF, da família, eles possam ter esse olhar sensível, que em algum momento podem estar diante de um caso de câncer infantil. Então, essa lembrança é extremamente importante e pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E aí nós queremos nos dar as mãos com toda essa rede, sim, inclusive com ideias que no futuro vão poder trazer, vamos dizer assim, colocar os médicos da instituição, os médicos oncologistas, em disposição, em tempo real, para que possamos discutir casos, tirar as dúvidas, agilizar o processo de um paciente chegar até a instituição, que isso com certeza será fundamental. Você falou aí da questão do diagnóstico precoce para a criança, e aí nós temos aqui na outra ponta da mesa 2 pessoas que atuam diretamente com esse objetivo, né, com a saúde da criança. Catarina Souza é coordenadora, faz parte da coordenação da saúde da criança e do adolescente, e o programa Saúde na Escola, que eu acho que é um grande aliado, né, dessa pegada. E aí a gente quer também dar as boas-vindas e o boa noite aqui para a Catarina e aproveitar já para saber dela o que ela acha dessa causa, né, o diagnóstico precoce, o Setembro Dourado e toda essa luta do ICIA e dos envolvidos. Boa noite. Boa noite. A questão do Setembro Dourado, né? A gente sabe que é um mês, vamos dizer, alusivo a esta causa, né? Mas ele não deve ser só no mês, né? Deve ser algo praticado permanentemente, né? A criança deve ser sempre prioridade, né? Então, como a gente vai pensar a questão da saúde da criança, né, no processo da atenção básica. Então, a gente tem um programa, que é o programa Saúde na Escola, né, que deve ser um programa fortíssimo nesse processo, porque é quando, de fato, a saúde está dentro do processo de educação, que é onde a gente deve captar sempre essas crianças, né, que já saíram daquele primeiro aninho de vida, que é da puericultura, que é também uma forte ação, né, para que a gente possa identificar precocemente também um câncer, né, já nessa criança, nessa faixa etária. Mas a gente sabe
que a puericultura é também um pouco complicado, porque nem sempre essa mãe tem o hábito de levar essa criança como de fato é preconizado. Normalmente, porque a gente sabe que culturalmente as pessoas só levam a criança quando ela está doente. Verdade. Não é? Então, por mais que a gente explique no pré-natal que é importante que essa criança vá, às vezes essa mãe, vamos dizer, pare, né? Tem o processo do puerpério e até às vezes ela vai para a casa de um familiar que nem é na cidade, né? Então, às vezes ela nem volta para fazer essa puericultura. E aí, quando é que a gente diz que a questão do PSE é um grande aliado, né? Por que é que esse programa é um grande aliado? Porque o PSE entra nas escolas a partir de 2 anos de idade, porque a creche se inicia. Na verdade, se a gente for pensar, no berçáriozinho lá da creche é a partir de 4 meses, né? Então, nós chegamos nessas ações do Programa Saúde na Escola, né, que atinge tanto creche, né, toda a parte de pré-escolar, ensino fundamental e vai até o EJA. Né? E a gente consegue entender que no EJA, inclusive, tem adolescentes, né, que estão um pouco fora da faixa etária, mas estão fazendo o EJA. Então, agora mesmo, fortemente, nós estamos trabalhando, né, nessa faixa etária que é de 2 a 5 anos, né? E nessa faixa etária, quando a gente fala do processo até de formação, né, como o doutor Luiz Henrique bem trouxe, quanto é importante que na ponta esses profissionais estejam qualificados para ter essa visão qualificada. Né? Quando a gente conhece um pouco os sinais, então rapidamente a gente identifica algo que às vezes, se eu não tivesse passado por uma formação, não teria identificado. Né? Inclusive, há pouco tempo, com uma das ações do Programa Saúde na Escola, que nós fizemos na zona rural, né, aqui, que foi no Murici, foi maravilhoso, porque nós fizemos exatamente junto, né, aconteceu as ações, que é de saúde bucal, né, são atividades pensando também no processo de crescimento e desenvolvimento dessa criança, né, onde a gente vai identificar se essa criança está de acordo com a faixa etária dela mesmo, da questão de peso e altura, né, que é fundamental. Outras ações que também são de saúde ocular, que a gente também está fazendo nesse intermédio. Então, a gente consegue identificar nesses processos mais próximos alguns possíveis casos. Quando o ICIA vem e faz a proposta para a gente, né, como foi feito agora nessa última ação que nós tivemos, que foi na sexta-feira dessa semana que passou, dia 25, né, dia 25 de agosto, foram triadas, né, de acordo com os sinais, né, que foram orientados pelo próprio ICIA aos profissionais, 13 crianças que apresentavam possíveis casos de câncer infantil. E aí o ICIA vem com a gente para dentro da escola, né, onde foi montado como se fosse um consultório, já todo organizado. E a médica veio e dessas 13 crianças foram identificadas 2 crianças que já foram de imediato vinculadas ao processo do ICIA. Então veja que a ação que vai fortalecer. Né? E então, para o mês de setembro, inclusive, nós já temos programados, né, outras próximas ações que são nesse mesmo contexto, que é dentro da escola. E veja que faixa etária é importante. Sim. Já que não foi captado na puericultura, naquele primeiro ano de vida, que a gente sabe que, na verdade, a puericultura se estende até os 18 anos. Mas aquele primeiro ano de vida que talvez essa criança tenha escapado, mas ela está na creche. E nós estamos na creche também. Então, isso, veja como fortalece essa ação intersetorial, né, nesse cuidado antecipado dessa criança. Né? E aí, complementando essa questão, vamos passar aqui a palavra para o doutor Isaías, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, residência em Medicina da Família, e a gente está falando dessa perspectiva exatamente da saúde, começar na análise dentro de casa, não é? E mestrado também em Educação em Saúde pela Unifesp, e atualmente especializando-se em Psiquiatria, professor da UFPE, da nossa UFPE aqui, médico na USF em Caruaru, além de ter um vasto currículo também de atuação, não só aqui na cidade, como toda a região. Boa noite, doutor Isaías. Eu aproveito também já para fazer a primeira pergunta para você. Essa é a questão da importância do diagnóstico precoce lá na atenção básica, que é onde você está atuando. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Luiz Henrique, boa noite Melk, boa noite Jorge, boa noite Catarina, boa noite ouvintes. Então,
Eu acho que o desafio do diagnóstico tem a ver com o desafio do acesso. As crianças chegam para nós com demandas muito pontuais e agudas, para nós médicos da família e para as urgências, principalmente para as UPAs. As unidades de saúde da família, elas estão perdendo essa cultura da prevenção em nome de uma cultura curativa, né, voltada para um diagnóstico de uma queixa pontual. É um desafio muito grande que a medicina está passando de não se perder a cultura da clínica qualificada. Porque o diagnóstico precoce em oncologia pediátrica não tem exames complementares específicos para a triagem, e sim uma história clínica adequada. A partir de uma história clínica adequada, com um cuidado adequado, aí você, tendo os achados, você vai começar uma investigação laboratorial. Mas não é investigação laboratorial, por exemplo, como o câncer de mama tem uma rotina, como o câncer de próstata tem uma rotina. O câncer infantil não tem uma rotina laboratorial, tem uma rotina clínica. Precisa ter o olhar atento do colega médico ou dos colegas da área de saúde. E essa família precisa ter educação em saúde para entender os, digamos assim, sutis, né, aparecimentos do câncer infantil. Uma cefaleia crônica, o olho de gato, a mancha roxa, manchas vermelhas, sangramentos aleatórios, criança que não está ganhando peso, criança que está fadigada, criança que tem uma anemia que não se resolve. Então, essa cultura em saúde, essa cultura de educação em saúde é um desafio também que nós temos em sociedade. Eu diria que tendo acesso à criança, seja pelo programa de saúde da escola, como foi dito por Catarina, seja por ações como o Setembro Dourado, para alertar a comunidade, mas que não se perca de foco, como foi dito também por Luiz e por Catarina, que a gente precisa ter uma continuidade e ter instituições maravilhosas como o ICIA, que faz um trabalho heróico há 20 anos, né, com financiamentos que vêm próprios e com parcerias, e que agora vem se vincular ao SUS, depois dessa luta de 20 anos, depois de uma Constituição que já diz que saúde é direito, levou 20 anos para o ICIA começar esse processo de vinculação direta ao Sistema Único. E eu diria que isso vai ser maravilhoso, porque a gente vai poder ter uma territorialização, digamos, 8 oncologistas pediátricos para 76 equipes de saúde da família. Fica um para cada 10 equipes. E aí eu vou ter a referência de um oncologista pediátrico para me assessorar e me apoiar, e eu apoiar ele, tanto no diagnóstico precoce, quanto na continuidade do tratamento e do acompanhamento. Porque o ICIA, se ele conseguir fazer a meta de 100% das crianças do Agreste, encontrar todas elas que têm câncer infantil, o ICIA não vai dar conta sozinho. O ICIA vai ter que precisar da rede, vai precisar do apoio das unidades de saúde da família, para que a continuidade do processo de acompanhamento se dê na unidade de saúde da família. E aí, o diagnóstico e o tratamento, a gente faça o diagnóstico, tratamento e acompanhamento no ICIA, e a volta dessa criança para o seu leito familiar, para o acompanhamento e o monitoramento. Isso aí vai levar tempo. Então, eu advogo que a puericultura deve ser até os 18 anos, como é nos países desenvolvidos, e que o câncer juvenil, ele é a principal causa de morte nessa faixa etária depois dos 5 anos de idade. Só perde a mortalidade infantil do primeiro ano, a gente não contabiliza. A partir da mortalidade infantil em diante, ela é a primeira causa de morte. E nos países desenvolvidos, 80% é resolvido. E nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o nosso, só 20% a 40% das crianças conseguem uma meta de cura. O desafio que o ICIA vem já nos alertando há 20 anos e que a gente consegue chegar aos 80%, desde que a gente alcance essas crianças. Então, o desafio do acesso. Por falar em si, lembrar mais uma vez que nós temos o QR Code aqui no cantinho para você participar. Nós estamos falando de uma instituição que já atendeu aí mais de 2.000 crianças, me corrija se eu estiver errado, doutor. E aí a gente vai falar sobre fluxo de atendimento dentro da rede municipal, mas eu queria que o doutor Luiz reforçasse ainda mais essa questão do diagnóstico precoce. A gente está falando de 2.000 crianças que já passaram ali pelo ICIA, já foram atendidas de alguma forma. Alguns pontos até que Catarina e o doutor Isaías falaram, a gente reforça aqui. E em seguida eu pego a questão do diagnóstico precoce. Primeiro dizer assim, que
o quanto é importante essa disseminação, inclusive na área da educação, não só educação em saúde, mas em todas as áreas. Dentro da caravana do diagnóstico precoce, a gente defende que o diagnóstico precoce, doutor George, é uma responsabilidade de todos, não só da gente que está na área de saúde, mas das famílias, dos professores, dos cuidadores de criança, dos meios de comunicação que facilitam o acesso à informação, porque isso é tão verdadeiro que nós já tivemos professoras que fizeram diagnóstico. Não o diagnóstico clínico, mas a suspeita, e alertaram o pai e a mãe que a criança não estava bem, que tinha um carocinho, que precisavam procurar o médico. Nós já tivemos a avó que fez o diagnóstico de um linfoma no neto. Nós já tivemos profissionais que cuidam, como babás, que também alertaram os pais. Mas por quê? Porque tiveram acesso a um vídeo que foi disseminado nos meios de comunicação, os sinais e sintomas do diagnóstico precoce. Nós já tivemos eu tive relato de casos que a gente tem um cofrinho. E o cofrinho, quando a gente coloca nos mercados, nas lojas, tem lá sinais e sintomas precoces do câncer infantil. Já chegou o paciente no ICIA por conta do cofrinho. Então, quanto é importante essas informações estarem em todos os lugares, né? A senhora falou também da cultura da família, de não procurar o médico como uma rotina, como uma prevenção, mas sim como uma cura. E esse trabalho, essa conscientização precisa ser feita, né? Então, a criança na puericultura, ela tem que ter o acompanhamento no seu primeiro ano de vida, no segundo, no terceiro, porque está mudando. E tem vários tipos de tumores que são específicos daquela faixa etária, né? Então, isso é muito importante. E aí eu venho com a fala do Dr. Isaías, onde ele fala, né, que na pediatria, na oncologia pediátrica, nós não temos campanhas semelhantes às do adulto. Do câncer de mama, que se faz uma rotina, uma mamografia, uma ultrassonografia de mama, no exame da próstata, no exame do Papa Nicolau, que você faz a prevenção do colo de útero. Na criança, no paciente pediátrico, o diagnóstico precoce é a arma. A clínica é extremamente importante, e aí precisa ter, além do acesso, doutor Isaías, compromisso. O compromisso dos profissionais na área de saúde, de não olhar para a cara do paciente e passar uma receita sem nem sequer ouvir ou sequer tocar no paciente. Então a gente faz aqui um chamado a todos, né? Nós, quando terminamos um curso na área de saúde, a gente faz um juramento e tem que haver esse compromisso. E não é uma coisa esdrúxula que você vai fazer. Você vai fazer 4, 5 minutos de uma conversa, colhendo informações simples que podem fazer diferença. Você deitar um paciente, examinar, auscultá-lo, botar a mão na barriguinha, examinar o pescoço, pode fazer toda a diferença e você vai gastar 10, 15 minutos com o paciente. Entendeu? Então, a gente precisa ter a mesma rotina que a gente tem nas clínicas particulares com os nossos pacientes do SUS. Eles merecem, né? A sociedade paga imposto para isso e a gente precisa dar esse retorno de forma coerente. Nós fomos alunos de Universidade Federal, a gente tem essa consciência, né, que é importante que a gente dê essa devolutiva para a sociedade, porque o nosso curso foi custeado com dinheiro da sociedade, né? Exatamente. E hoje a gente tem aí esses cursos particulares que são muito importantes, né? Que tem que ter um compromisso também muito sério, mas que tem que ter dentro dessa formação essa conscientização, que o profissional ele precisa ter esse compromisso. E também enxergar que não é fazer um exame complexo que vai dar o diagnóstico do câncer. Além da história clínica, de ter a paciência, de ter a empatia com a pessoa que está ali sofrendo e com um problema, você tem acesso hoje praticamente em todas as cidades com capacidade instalada de fazer um hemograma, de fazer uma ultrassonografia e de fazer um raio-x. E com esses 3 exames básicos você consegue mais de 80% de todos os casos, você vê se sua suspeita é válida ou não, se é um caso que tem que ser encaminhado, se é um caso que tem que ser discutido. E a gente quer exatamente, com o apoio da rede, eu acredito que o Dr. George vai falar nisso, para que a gente tenha acesso e dê acesso a esses pacientes. Inclusive, hoje nós conversávamos, né, e a gente quer levar um projeto para que em todas, não só na área municipal, na rede municipal, mas também estadual e até para o Brasil, que qualquer criança que tenha o diagnóstico ou a suspeita de câncer, quando for solicitado um exame, o carimbo vai estar lá de prioridade. Porque é criança e porque é câncer.
Então é muito importante essa colocação de vocês, e o ICIA já trabalha em cima disso. É importante que a gente escute George para ele dizer como é já feito. Essa parceria entre ICIA e Prefeitura já existe. Nós temos um convênio de gratuidade entre as duas partes, onde a gente conta com a rede e a Prefeitura conta com o ICIA. Então, para que a gente possa trazer esse diagnóstico cada vez mais rápido. Fortalecer ainda mais, né, essa parceria. Isso. Então, aproveitar e ouvir dele como é que funciona essa questão do fluxo, né, o atendimento dentro da rede municipal, como acontece e o que pode ser feito ainda mais para fortalecer, né, esse trabalho em conjunto. Isso. Antes mesmo de falar do fluxo, eu queria falar que hoje, especificamente, nós tivemos um evento aqui em nossa cidade, onde o prefeito ele fez um lançamento de alguns serviços específicos para a primeira infância. Então, dentre esses, além do decreto da primeira infância, foi lançado também o cartão da criança, que essas crianças que já estudam na nossa rede municipal, dentro da primeira infância, que vai de 0 aos 6 anos, eles já vão ganhar esse cartão. E o intuito nosso também é que já seja implantado na nossa maternidade, quando as crianças cujas mães já são acompanhadas aqui pelo pré-natal na nossa rede, eles também passarão a receber esse cartão, que esse cartão ele tem um QR Code, que a família vai ter acesso aos dados da criança. Então ali ele vai gerar os alertas que a mãe esqueceu de levar na consulta odontológica, que ela deveria ir para a puericultura, que ela está com a vacina em atraso da criança. Então, nesse cartão, que é o primeiro do Brasil, foi lançado hoje. Então, nós tivemos até palestra de 2 institutos, o Hub Duties, que fizeram as palestras aqui. Então, esse evento foi feito aqui. E voltando um pouco agora para a pergunta, o início de tudo, para a entrada na porta do SUS, é exatamente para a Unidade Básica de Saúde. Exato. Então, todo cidadão, para entrar e ter direito aos serviços que todos nós temos, mas a porta de entrada é pela Unidade Básica. Então, como o doutor Isaías está hoje lá, recentemente eu estava lá também, e assim, a maioria dos profissionais da área de saúde que tem vinculação com a Unidade Básica já passaram por lá e entendem como é isso. Então, essa vinculação, como o doutor Luiz falou antes, que não só o médico tem a obrigação de fazer isso, não só o dentista, como eu sou dentista, também fui formado na Universidade Federal e a gente também tem essa obrigação, como o senhor falou. Então não é só a enfermeira, não é só o dentista, não é só o médico, não são só os profissionais de nível superior da rede que têm essa obrigação. Então o agente de saúde tem o técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, como o senhor falou, a babá, todos aqueles cuidadores, porque diferentemente do adulto, o adulto com uma certa idade, ele já sabe como é o corpo, ele já sabe, ele tem noção, ele tem um discernimento de dizer o que é que ele está sentindo, como é que a criança não tem. E quanto menor a idade dela, menos noção para falar sobre essas coisas ela tem. Então são os cuidadores, são as pessoas que estão de fato em contato com a criança, que eles precisam estar de olho nesses sinais, nesses sintomas, alguma coisa que está diferente. Ele não é obrigado a saber, entender isso aqui é isso pode ser isso, mas ele tem a noção de ver que aquilo ali não é normal. Então é uma coisa que a criança não tinha e apareceu e perdura, como o doutor Isaías mesmo falou, alguns sinais e sintomas persistentes. Então já gera um alerta que você vê que aqui dali pode ser indício de, esperamos que não seja, mas que se for confirmado, quanto mais precoce for confirmado, a gente consiga falar, como o doutor Isaías falou, que a gente pode chegar até 80% dos casos. Só que a gente tem que fazer essa busca ativa. Então, esse instrumento, como foi lançado hoje aqui no município, é mais uma ferramenta para que a gente consiga fazer essa busca ativa, para também inserir os pais e os responsáveis da criança, que eles também vão receber esse alerta. Então é só eles apontarem o QR Code também, como tem essa doação aí para o ICIA, como o Melk já falou, tanto esse QR Code, na carteira da criança também vai ter isso. Então a própria família vai poder ver esses alertas. Por que ela não foi? Então o dentista ele pode verificar que tem alguma coisa que não está normal, o médico também, a enfermeira, qualquer outro que está lá. Na conversa do dia a dia, a recepcionista, e às vezes a mãe, os pais estão aguardando com a criança para uma consulta, e naquela conversa lá, na própria recepção, ela começa,
minha filha, meu filho está com isso já faz não sei quanto tempo. Então isso já vai gerando uns alertas que nas reuniões de equipe você pode relatar isso aí. Então, eu aqui em Caruaru eu atendi na zona rural. Eu fui dentista, passei alguns anos lá em Riacho Doce. Então a realidade de uma zona rural é um pouco diferente da zona urbana. Porque você termina aos poucos, como a comunidade é menor, você termina aos poucos conhecendo todo mundo. Então eu participei na ponta, efetivamente, no programa Saúde na Escola. A gente ia na escola, a gente fazia visita, então a gente já conhecia as crianças, já conhecia os pais, os avós, então a gente tem como fazer esse contato e é mais fácil até esse diálogo com a família, né? Mas é isso, então a porta de entrada para qualquer cidadão, não só as crianças, mas para qualquer cidadão, a porta de entrada do SUS é exatamente pela unidade básica eu acho saúde da interessante família. essa sua fala do que aconteceu hoje em relação à gestão, e aí eu queria a opinião de vocês enquanto profissionais da saúde sobre essa atitude da prefeitura, da Secretaria de Saúde, né, e esse trabalho em conjunto que vai desde ali a própria recepcionista da unidade básica até o médico. Então eu queria a opinião dos três também acerca dessa temática, começando então com Catarina. Eu vou falar até um pouco do cartão, desse cartão que foi criado, que é o primeiro cartão no Brasil inteiro, não existe, né, outro cartão como esse. Nesse cartão, inclusive, vamos chegar lá. Ainda. Caruaru tem essa somos esse pioneiros. diferencial, né? Que a gente gosta de lançar coisas que... O país de Caruaru é diferente. Tendências, né? Nós somos amostrados. O que é que eu fiquei muito feliz, né? Já sendo da saúde da criança, imagine a alegria, né? Primeiro, em qualquer lugar que essa criança chegue, esse QR Code vai ter todas as informações, tanto de saúde, educação, processo de assistência dessa criança, porque ele inclusive é intersetorial, não é? Isso. Então, onde eu estiver, vai ser verificado todo o meu processo de saúde. Eu não vou precisar ter dúvidas qual é a situação dessa criança, né? Então, isso é muito importante. Então, imagine uma criança, inclusive, que pode estar num tratamento oncológico, não é? E esteja em outro território, em outro local, e a pessoa ter acesso a esse cartão. Veja, o quanto isso é importante, não é? O uso da tecnologia, né? Maravilhoso. E pensando na nossa rede, é como... Dr. George já trouxe aqui para a gente. A porta de entrada é a unidade básica de saúde, né? E aí, depois desse processo da unidade básica de saúde sendo identificado algo, né? Existem os processos de encaminhamento, que são importantíssimos. Então, aqui em Caruaru, nós temos a AMA Infantil, né? Que é onde acolhe a criança de forma multiprofissional, onde tem vários, né, especialistas, né? Então lá na AME, inclusive, nós temos nutricionista, cirurgião pediátrico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, TO, neuropediatra, cardiologista, dermatologista, psiquiatra, endocrinologista, nefrologista, psicólogo e assistente social. Então, quer dizer, é um atendimento totalmente multiprofissional. E aí também é importante. Então, até que chegue a todo o processo de acolhimento para o tratamento, inclusive, dessa criança, pode ser que ela precise, inclusive, passar por esses pontos da rede, né, até o encaminhamento correto. Então, hoje, realmente, a gente precisa cada vez mais, né, lutar para fortalecer ainda mais, né, os pontos de referência que nós temos para o câncer infantil. Então, hoje nós temos, há 20 anos, né, o ICIA, que faz esse trabalho maravilhoso, né? A nível estadual existe o Hospital do Câncer de Pernambuco, né? E temos também o IMIP como referência, que também são suportes, né, para essas necessidades. E o Oswaldo Cruz. Isso, né? E o Oswaldo Cruz, exatamente. Então, a gente consegue entender que existe essa rede, né, e que é uma rede que, às vezes, ainda não está tão vista, né? Ainda é um pouco negligenciada. Então, a gente realmente precisa... a gente consegue entender, inclusive hoje, né? Eu estando na saúde da criança, a gente verifica que há situações de novas deficiências e todo um outro processo que vem acontecendo de forma tão... Talvez não que não existisse antes, né? Às vezes era subnotificado.
E aí, quando o doutor Luiz Henrique traz, quando o doutor Isaías traz a questão da formação, isso é extremamente importante. Então, antes, situações, eu vou trazer, foge um pouquinho, mas é importante que a gente pense, né? O autismo, né? Será que antes não existia? Ou será que era subnotificado ou o conhecimento era menor? Né? Então, todas essas situações, por isso que, por exemplo, na Secretaria de Saúde existem as EPs, que são as educações permanentes, que ela é fundamental. Né? Então, como o doutor Luiz trouxe a questão das ações que vão acontecer dentro dos territórios, né, onde estão as unidades básicas de saúde, as escolas, né? Então, inclusive está programado para o dia 6, 14, 20 e 27, né, essas palestras que vão acontecer nas escolas, né, que são para os jovens e a comunidade. Então, esse tipo de informação é fundamental que chegue na ponta, né? É isso que fortalece tanto o nosso SUS quanto todos os pontos de rede estar próximo da comunidade, né? É isso que ajuda, inclusive, no processo precoce, né? De todas as situações que são de urgência mesmo do cuidado, né? Doutor, essa questão do QR Code, a informação, todas essas atitudes fazendo parte dessa rede de suporte para o diagnóstico precoce. Chega nesse ponto. Tudo isso junto para evidenciar essa luta. Eu peguei uns pontos da fala de Catarina e de George para a gente trazer e falar também do diagnóstico precoce, porque é tão importante, né? Primeiro, a realidade há 20 anos atrás. A gente está falando do que a gente chega hoje, mas como era há 20 anos atrás? Não existia, doutor George, Catarina e Isaías, nenhuma instituição voltada para o atendimento, para o acolhimento de crianças com câncer no interior do estado de Pernambuco. Outro dado importante, isso foi até fonte de trabalhos que foram apresentados em congressos na área de oncologia, nos congressos de casas de apoio, e foi observado naquela época que 78% dos pacientes que eram atendidos na capital, nos 3 serviços que nós citamos, eram naturais e procedentes do interior do estado. Então, como é que não havia nenhuma instituição, né? Foi quando nós tivemos aí essa graça grande de conhecer o projeto lá do Rio Grande do Sul. Sim. Né? E através do doutor Algemir Bruneto, doutor Algemir Leonardo Bruneto, que é um grande defensor da causa hoje, hoje ele faz parte da frente parlamentar, ele não é político, mas ele lidera o movimento, ele é vamos dizer assim, o responsável técnico por dar todas as informações e trazer as lutas importantes para a causa. Né? Então a gente quer que a luta contra o câncer infantil também se torne uma política pública, já que é a doença que mais mata na infância, só perdendo para as causas, né? Se você for ver a estatística por doença, é a doença que mais mata. Mas se você for ver por causas globais, então a gente perde para as causas por morte, por violência ou acidentes domésticos. Mas apesar dessa estatística, né, nós temos um índice de cura muito alto. Por isso que o diagnóstico precoce ele é tão importante. Né? Então a gente, no Setembro Dourado, a gente faz esse trabalho massificado. Lógico que a gente bate nessa tecla o ano todo, Catarina. Não é só o mês de setembro, mas o mês de setembro é especial, trazendo essas informações, trazendo para a sociedade, trazendo para os meios de comunicação, trazendo para as redes sociais, fazendo momentos de discussão. Né? Nós teremos o simpósio, que a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, para que, quanto mais as pessoas tenham informação sobre sinais e sintomas, eles possam nos ajudar. Né? Desburocratizando, quando a gente faz as caravanas, a gente pede que o agente de saúde, o senhor falou bem, doutor George, que a porta de entrada é pela atenção básica, e é mesmo. Então vocês imaginem nos sertões, no Grande Agreste, no Alto Agreste, as famílias que são visitadas pelos agentes de saúde na zona rural. Quem já teve a oportunidade de fazer essa caminhada sabe o quanto é difícil. Né? Eu fui médico residente do Hospital do Câncer e tinha um programa lá que a gente fazia a visita domiciliar. Eu visitei lugares dentro do Recife que eu não sabia que existia. Né? A imensa pobreza, a imensa miséria, a imensa dificuldade de acesso a tudo, não só à saúde, mas a tudo. E a gente ia lá com a Kombi do Hospital do Câncer, eu era o médico, e tinha um enfermeiro, tinha um dentista, tinha um assistente social junto, e muitas vezes a gente teve que pedir autorização
ao tráfico para poder entrar na comunidade. Então, para você ver como é difícil. Então, a gente, como oncologista, dentro de um serviço especializado, a gente não vai ter acesso a essas pessoas. Né? Quem vai estar visitando é o agente que está dentro da comunidade. É o médico que atende aquelas famílias. Né? Então, é importantíssimo que a gente traga essas informações para esses profissionais cada vez mais, não só pontualmente, mas sempre. A gente tem um ciclo de, vamos dizer assim, educação continuada para eles, e essa parceria entre si, a Secretaria de Saúde do município, as secretarias dos outros municípios. A gente quer chegar, né, junto com a Secretaria de Saúde do Estado. A doutora Vera, lá no Oswaldo Cruz, tem um programa assim fabuloso, que é o Fique Atento para os sinais e sintomas de câncer infantil. Ela faz a capacitação de profissionais. O ICIA também desenvolve plataformas que vão dar esse acesso para a gente ter essa discussão. O doutor Isaías está atendendo lá e de repente tem um caso e nós estamos desenvolvendo um processo que a gente vai poder ter uma discussão em tempo real. Olha, o que é que eu faço? Estou com um paciente desse aqui, o que é que vocês me ajudam? Eu estou achando que tem essa possibilidade, a gente vai ver junto com ele se realmente é uma suspeita forte, então encaminha logo. Se não é uma suspeita forte, então ele tem como, ali no dia a dia dele, se ele tiver acesso a exames básicos, fazer uma investigação mais orientada, né, com segurança, para que essa possibilidade do diagnóstico precoce não se perca. Então, fechando um pouquinho aqui a fala, o diagnóstico precoce é a única arma que nós temos na oncologia pediátrica. Acho que prevenção primária, quando a gente fala de oncologia pediátrica, só a vacina do HPV, se eu estiver errado, doutor George me corrige, e a vacina contra hepatite B, porque a hepatite B causa câncer de fígado. E o HPV causa o câncer de colo de útero. Ah, mas isso não é doença de jovem. É sim. Nós já tivemos uma jovem de 16 anos com câncer de colo de útero avançado no ICIA. Nós já tivemos moças jovens com tumor de mama. Então, é importantíssimo esse cuidado, essa puericultura até os 18 anos, o acompanhamento, esclarecer, né, deixar claro que as meninas que tiverem vida sexualmente ativa, mesmo jovens, elas precisam fazer exame de mama. A gente chega lá, às vezes, não, faz 5 anos que eu namoro e já tenho relação com meu namorado, nunca fiz o exame de lâmina. E não se protege, não tem uma educação de higienização, de prevenção, de nada, né? E ali a doença está sendo disseminada. Então, nós precisamos estar juntos, né? Esse apoio da atenção básica, doutor Isaías, ele é fundamental. Inclusive, vai ser tema de discussão no nosso simpósio. Nós vamos ter profissionais de todo o Brasil discutindo o panorama do tratamento do câncer infantil. Aproveita e já fale do simpósio. Vamos lá. Ele está saindo o tempo todo, a gente está falando dele. Né? A pessoal já está curioso aqui, quero saber do simpósio, então vamos lá. O ICIA, ele desenvolve essa vocação desde o seu início, né? Certo. Porque nós queremos ter dentro do nosso meio a capacidade de educar os profissionais, de treinar os profissionais, de estágio, de pesquisa, de fazer ciência também dentro da instituição. Isso dá um respaldo científico muito grande ao trabalho que a gente desenvolve lá dentro, né? Quando esses dados e tudo que a gente pratica ali dentro, ele começa a ser publicado, estudado, estamos no caminho certo, não estamos. E nós criamos em 2006, 2007, se eu não estou enganado, a jornada científica, que era um dia que a gente passava falando com profissionais sobre câncer infantil. Certo. E aquilo foi se mantendo, né? Todo ano a gente fazia um encontro. Em 2015, como eram os 15 anos do ICIA, nós lançamos o primeiro simpósio multidisciplinar, e aí não envolve só a área médica, mas toda a área que faz o atendimento da oncologia. Então, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, assistentes sociais, cuidadores, né, terapias alternativas. Então a gente traz todo mundo, inclusive os profissionais da atenção básica, para discutir e fortalecer esse momento, né? Esse ano nós vamos ter um pool muito grande sobre essa área de cuidados paliativos, que está crescendo muito, e a gente acha que cuidados paliativos é só quando não tem mais o que fazer, mas é muito pelo contrário. Cuidados paliativos já inicia desde o diagnóstico. Então a gente já implementa
um protocolo em que você vai dando aquela atenção ao paciente e cada fase do tratamento vai ter as abordagens adequadas, né? E também a gente vai discutir muito sobre a abordagem, como acolher a criança com câncer, né? Porque já é um momento difícil para você dar o diagnóstico, você comunicar. Mas é difícil também na hora de você deitar a criança numa cama para fazer um exame de mielograma, que é para tirar o sangue da medula, do osso, para colocar dentro de um bloco cirúrgico, de fazer uma cirurgia, para acolher um líquido da espinha, né? Para tomar uma quimioterapia, para fazer um catéter que tem que furar toda vez que vai. Então, a gente está trazendo profissionais onde a gente vai discutir a humanização, né? E aí vão estar presentes todas essas disciplinas aprendendo a manusear o paciente oncológico, né? Porque cada vez mais vai ser frequente, provavelmente daqui a alguns anos, quando a gente se sentar para conversar, a gente deve ter ou algum parente, ou algum amigo, alguma pessoa muito próxima da gente que foi um sobrevivente de câncer, né? Que com essa taxa de cura de 80%, a gente tem uma chance de cura muito alta. Sim. E a gente sempre fala nas palestras e nos momentos que a gente está conversando sobre câncer infantil, nós não temos ideia do patrimônio que nós geramos quando nós curamos uma criança com câncer. Porque você está ali com uma criança de 5, 6, 7 anos. Quando você cura realmente aquela criança, que a doença não volta, você vai dar um patrimônio aí de 70, 80 anos de sobrevida. Então aquela criança ali pode ser um futuro professor, um futuro médico, um futuro policial, um futuro presidente da república, um futuro governador, um futuro prefeito. O quanto ela não vai contribuir, não é? Exatamente. Então, quando a gente perde uma criança, a gente corta esse caminho. Não é verdade? A gente não sabe ali a família, né? O que é que vinha daquela pessoa, né? Podia ser um religioso, podia ser um grande papa, quem sabe? A gente não, né? Então, é muito importante a gente entender que o diagnóstico precoce, a gente bate nessa tecla, e o simpósio ele visa isso, né? Trazer essas informações, proporcionar a todos os profissionais, doutor Isaías, e interagir, né? É um momento assim, o evento ele dá uma oportunidade também de conhecimento entre os profissionais. Então a gente vai ter multidisciplinaridade. Então você vai ter um network muito grande dos estudantes com os profissionais, né? A gente vai ter convidados internacionais esse ano. Então vai ser uma grande aquisição, né? Doutora, vou até adiantar, doutora Liliana Vasques, da Organização Pan-Americana de Saúde. Perfeito. Então ela esteve com a gente no congresso da SOBOP em abril desse ano, e eu achei o histórico dela, ela vai dar um panorama sobre todo o tratamento do câncer infantil na América Latina. Nós vamos ter profissionais falando sobre todo o panorama do tratamento do câncer infantil no Brasil e o que está se fazendo para avançar em termos de políticas públicas, em termos de tratamento, em termos de equidade. Então, imaginem o que é vocês tratarem o câncer aqui em Pernambuco. Existem umas diferenças que vão para São Paulo, que é mais tecnologia, né? Sempre todo uma mundo rede acha maior que também, grandes, né? Mas imagine tratar câncer na região amazônica. Então, a gente precisa estreitar esses caminhos, né? Sim. O estado de Roraima e o estado do Acre, se eu não estou enganado, que a gente teve essa informação lá, não tem serviço de oncologia pediátrica. Então é a pediatria geral, e eles encaminham para estados mais próximos, que quando a viagem dura 7 dias, 8 dias de barco, né, porque não tem acesso de estrada, não tem aeronave para poder. Nós já recebemos no ICIA uma criança, uma mocinha de 16 anos, que ela veio da cidade de Oriximiná, da divisa do Amazonas com o estado do Pará. Só que para ela ir até a cidade onde ia ter o primeiro atendimento dela, durava 7 dias. Aí ela foi para Manaus, pegou o avião, a tia dela de Santa Cruz, era uma sócia doadora do ICIA, uma contribuinte do ICIA, trouxe, não, venha para cá, já falamos aqui com o hospital, ele disse que recebe. E veio para o ICIA. Aí a menina veio em encaminhamento e foi tratada e recebida na nossa instituição. Então, essas pontes, sabe? Então, hoje a gente pode oferecer para o paciente que está no ICIA, doutora Catarina, doutor George, doutor Isaías, bem próximo disso ou quase isso, a mesma oportunidade de tratamento que um paciente
tem nos grandes centros. Então o ICIA, ele luta e tem como visão, né, se tornar um grande centro do tratamento do câncer infantil no Nordeste. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Dr. Isaías, como que acontece esse primeiro contato, né, no seu dia a dia com essa lógica do diagnóstico precoce, e aproveitar também para dar uma puxada, o que você acha aí do trabalho do ICIA, desses 20 anos de contribuição? Eu vou plagiar um pouco o Luiz aqui, vou fazer um pouco do histórico do processo. Certo. De dizer o seguinte, a cidade de Caruaru, ela saiu de 40 anos atrás, mais ou menos, de uma mortalidade infantil de 60 por 1.000 nascidos vivos, para uma realidade hoje que fica oscilando entre 9 a 10 por 1.000 nascidos vivos nos últimos 5 anos. A gente está no patamar de mortalidade infantil melhor do que a média do país, melhor do que a média do estado, e um dos melhores rankings municipais para o tamanho do município. Isso devido a muito investimento em saúde. Temos uma rede gigantesca, com 85% de cobertura populacional da atenção primária. Somos 76 unidades de saúde da família para 365 mil habitantes. Daria uma média, se não tivesse uns bolsões de não assistência, de 4,8 mil pessoas por cada equipe de saúde da família. E esse alcance, além de uma rede de atenção secundária extremamente qualificada, como a Catarina falou, né, com serviços especializados de mais de 30 especialidades, com filas de espera de 1 mês a 3 meses, sendo a de 3 meses 5 especialidades que tem essa espera. E Caruaru é o sistema único, eu diria, do interior do Nordeste, junto com Petrolina, mais pujante do estado de Pernambuco e do Nordeste. Então, esse sistema único de saúde vem impactando no que era a mortalidade das crianças antigamente, que não chegava a ter o problema de câncer como um problema que a gente tinha visibilidade. Não dava tempo, né? Não dava tempo. Morria de meningite, morria de diarreia, morria de pneumonia, morria de doenças infecciosas. E hoje a gente está louvando aqui, parece estranho o que eu vou falar, porque é uma questão epidemiológica. A gente está trabalhando aqui um perfil epidemiológico avançado, que é agora atuar em cima das crianças que a gente ainda consegue evitar que morram e que vai impactar ainda mais nessa mortalidade infantil. Então, isso já é uma coisa qualificada na perspectiva epidemiológica. Lógico que a gente ainda está tratando muita diarreia, pneumonia e meningites e tudo isso a gente está conseguindo. As vacinas avançaram demais, mas o leite materno, a política de inclusão social, o acesso à escola, tudo isso impactou na mortalidade infantil e hoje a gente agora tem e deve se preocupar com a principal causa de morte, tirando as causas de acidente, que é o câncer infantil. E aí a OMS tem um projeto de conseguir que todos os países alcancem 60% de cura de mortalidade por câncer infantil. Porque hoje só os países de primeiro mundo, como eu falei no começo, conseguem alcançar essa meta de 80%. E a gente tem no ICIA, e aí já falando do trabalho do ICIA, uma instituição no Nordeste do Brasil, no interior do Nordeste do Brasil, uma instituição que consegue esses 80%, assim como é em Londres, assim como é no Canadá, assim como é em Atlanta, São Paulo, em qualquer lugar do mundo, a média é essa, chegar nos 80% ali de cura de câncer infantil. E o ICIA já alcança essa meta, desde que a gente consiga o diagnóstico precoce. Aí qual é o desafio? O desafio é fazer com que todos olhem para essas crianças, não mais só para pensar nas doenças agudas, sim, nas doenças comuns do dia a dia das crianças, mas sim nas doenças crônicas, arrastadas e chatinhas, que a gente às vezes não dá muito valor aos sintomas que a mãe traz. Então, essa criança que tem a febre com mais de 10 dias, essa criança que perdeu um peso significativo, essa criança que tem caroço na pele com mais de 0,5 centímetros, persistente por mais de 2 semanas, essa criança que aparece roncha na pele, ou petecas, lesões vermelhas na pele, ou sangramentos inespecíficos, gengiva, reto, xixi, cocô, ou dor óssea por mais de 2 semanas, tem que parar com calma e dar uma investigada. Uma investigada com exame físico adequado e
os 3 exames que a gente tem acesso na rede de Caruaru. Um hemograma, se for o caso, também um raio-x, se for as questões de investigação óssea, e se for o caso, um encaminhamento para uma ultrassonografia. Mas deixando claro à população que esses exames não são obrigatórios. Esses exames não são de triagem populacional. Não tem que fazer em toda criança. Tem que fazer primeiro essa história clínica e nas crianças que abrem uma investigação para uma possibilidade, sim pedir esses exames laboratoriais. Como foi dito por Dr. Luiz, não são exames de triagem populacional. O exame de triagem populacional para câncer infanto-juvenil é o exame clínico, o exame físico, né, que a gente precisa fazer. Mas, mais uma vez, como o Dr. Luiz falou também, a gente não pode criar gargalos. O diagnóstico precoce ele é essencial. Então, a suspeita pode vir de qualquer pessoa de dentro de casa, de qualquer pessoa que esteja acesso àquela criança. Suspeitar não quer dizer que é câncer, pessoal, pelo amor de Deus. Senão a gente vai desconsiderar todas as doenças que aumentam gânglio na criança. Uma cárie aumenta gânglio na criança, já está aqui para dizer. Então, assim, uma espinha aumenta gânglio no adolescente. Então, calma, para a gente não achar que tudo é câncer, né? Para vocês terem uma ideia, a estimativa de câncer para a população de Caruaru, de câncer infanto-juvenil, seria em torno de 1.000 crianças. O que daria ali em torno de 8 crianças a 10 crianças por unidade de saúde da família que teriam câncer aqui, que estariam agora epidemiologicamente com câncer. Então a gente tem essa meta de alcançar essas 10 em cada unidade. Se você, médico, se você, enfermeira, não tem nenhum aí no seu registro, tem alguma coisa errada. Que as crianças que têm câncer, elas não moram no hospital. Elas moram na comunidade. Elas moram no seu território. Eu digo isso sempre aos meus estudantes. As doenças não moram nos hospitais. Sejam elas raras, sejam elas frequentes, elas moram nas comunidades. As pessoas estão lá. Então, onde as pessoas estão as doenças. Então, se numa equipe não tem nenhum diagnóstico de câncer infantil, algo de estranho não está acontecendo na perspectiva de uma busca ativa, de uma educação em saúde, de uma preocupação com as sintomatologias. E eu acho que essa rede potente de Caruaru vai conseguir impactar ainda mais. E tendo essa parceria mais, né, eu queria até que o Luiz falasse um pouquinho nessa portaria, de que o ICIA vai se vincular definitivamente ao SUS. Isso vai criar aí um impacto gigantesco para que a gente não tenha só o Setembro Dourado como nossa meta, e sim um trabalho contínuo de fluxo assistencial, como a gente já tem aqui com o CEOC, né? Inclusive com porta aberta para encaminhamento direto ao CEOC. A gente precisa a gente faz o diagnóstico, tendo já a biópsia, a gente caminha direto para o CEOC. E eu acho que vai ser assim também aqui no ICIA, a gente poder encaminhar direto as crianças para o ICIA. Então está sendo fantástico, né, participar disso aqui hoje. Eu vejo que a história está sendo escrita e o ICIA é um capítulo primordial na história da sobrevida das crianças com câncer desse país. E esse capítulo está sendo registrado aqui com o podcast. Maravilha. E como eu digo sempre... Uma pena que eu estou de máscara. Como eu digo sempre, infelizmente passa tão rápido. E ainda temos 10 minutos aqui, mas nesses 10 minutos eu vou passar para cada um, para o Dr. Luiz destacar essa questão da portaria, como bem falou o Dr. Isaías, e dessa parceria também que vem aí acontecendo, e se a Secretaria de Saúde, né, num momento tão crucial. Vou me deter aqui nos pontos que vocês falaram para poder concluir, e acrescentando só aí aos dados que fiquei extremamente lisonjeado, um médico de saúde da família, de ser tão conhecedor da realidade do câncer infantil no Brasil. Isso aqui é motivo de louvor e convidá-lo para ser nosso parceiro na nossa história. Você com essa didática aí de professor, com certeza vai nos ajudar muito, né? Então veja, a gente tem aí uma estimativa nesse biênio 2023-2025 do próprio INCA de 410 casos novos por câncer na área pediátrica, né? Lógico que tem alguns mais comuns nas meninas, outros nas meninas, e depende também da macro-região onde a gente se insere, né? Mas é mais ou menos isso. Só que em 2022 nós tivemos registro de 1.000 casos. Então já ultrapassa essa estimativa do que o INCA, né, traz. O ICIA, na sua capacidade instalada, o Dr. George esteve lá, visitou, nós vamos ter um centro totalmente voltado ao atendimento da criança com câncer, Dr. Isaías. Além do ambulatório, nós temos a nossa sala de quimioterapia ambulatorial, mas também a quimioterapia hospitalar, uma enfermaria com 20 leitos e 2 leitos de isolamento, que isso é muito importante, a gente tem pobreza de leito de isolamento, tudo tem que ir às vezes para Recife.
e uma UTI com 10 leitos, né, voltados para o atendimento da criança com câncer e da pediatria. E o nosso bloco cirúrgico, a UTI já está toda pronta, toda equipada, com todos os equipamentos. Nós temos parcerias aí fortes que estão nos dando essa possibilidade, né? A gente passou anos e anos mendigando ajuda, mas agora as coisas andaram. E isso também está acelerando o processo da nossa habilitação, que com essa portaria que saiu hoje, doutor Isaías, a gente, assim, foi um momento de muita emoção hoje de manhã na reunião, né? Porque a gente vinha com a portaria 499, que ela dava cada exigência assim, a gente não vai conseguir atender todas as exigências, porque muitas vezes eram exigências até burocráticas, mas que você tinha que comprovar. E com a 688, que foi publicada hoje, no dia 28 de agosto de 2023, dá poder à Secretaria de Saúde do Estado de atender e de qualificar o atendimento de muitas coisas, por exemplo, um transplante de medula, a hemodiálise, a cirurgia vídeo-laparoscópica, ela pode ter dentro do serviço, mas ele também pode ser dentro da rede, né? Pode ser, entra na regulação e o paciente pode absorver, pode receber aquele tratamento dentro da regulação. Porque é um processo histórico. A gente obedeceu o que a portaria exigia, que era enfermaria, ambulatório, UTI, bloco cirúrgico e uma unidade de terapia de sangue, né? Então a gente está com tudo isso lá organizado. Então agora é botar, como o doutor Bruneto disse hoje de manhã para mim, bota a portaria debaixo do braço e vai para a Secretaria de Saúde, porque nós já estamos concluindo toda a parte burocrática e acredito que até o final de outubro, começo de novembro, o nosso bloco cirúrgico, as salas de cirurgia estão prontas. Então isso vai favorecer. A gente conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A gente conta com o apoio da CONIAC, né? O ICIA foi um dos formadores da confederação, né? Que foi uma luta muito grande. E o ano passado criou-se, mas não se estendeu. Porém, esse ano foi relançada a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer Infantil, onde a gente está trabalhando não só a nível de cada um regionalmente, mas também a nível nacional, para que a política pública de saúde tenha dentro das ações e também dentro da formação do médico, juntamente com o MEC, a cadeira de oncologia pediátrica, para dar uma formação aos profissionais já sair da faculdade. E finalizando, eu quero fazer o convite para que no dia 5, 6 e 7 de outubro, todos nós podemos estar juntos, né, no simpósio, o 5º simpósio, que esse ano vai ter uma participação internacional. Aí nós já divulgamos, a doutora Lilian Vasques, ela é do Peru, se eu não me engano, vai estar aqui com a gente, é representante da sociedade, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, não percam, participem conosco. Hoje é o pontapé inicial. Agradeço demais a todos vocês que abrilhantaram esse encontro tão importante, e a gente entender como está funcionando toda a rede e saber que a gente pode contar com vocês para salvar mais vidas. A gente vai conseguir passar ainda com 1 minuto para cada para finalizar. Eu falo demais. Não, se preocupe não. Só lembrar que dentro da programação tem ações nos supermercados, tem as caravanas, tem palestra, tem a ida para Palmares, para Vitória. Então tem uma programação bem vasta, né? E aí convidar você que ainda não doou, eu gosto muito de falar isso, ó, tem o QR Code aqui no cantinho para você fazer a leitura aí com a câmera do seu celular, e sigam o ICIA, se inscrevam no canal, porque esse episódio é apenas o começo de outros que virão, e um conjunto de ações bem interessantes. George Veloso de Mello, obrigado por estar aqui conosco hoje também, obrigado por participar e incrementar essa mesa aqui hoje. Eu que agradeço, Melk, e os demais, foi bastante enriquecedor. Firmar sempre essa parceria da Secretaria de Saúde do município de Caruaru com o Instituto do ICIA. Como o doutor Luiz falou, isso vem de uma articulação também política, então os municípios eles terão no orçamento verba específica para a primeira infância. Isso aí já é um primeiro passo, já ajuda bastante. Como o senhor falou, eu tive o prazer de fazer uma visita lá com o nosso prefeito, com alguns vereadores aqui, que precisa também dessa articulação. Com certeza virão emendas para que o ICIA consiga manter a sua estrutura, comprar novos equipamentos. Eu vou dizer, você falou no cofrinho, sempre que eu vou nos supermercados aqui que tem, a gente procura ajudar. A minha filha aqui está próxima de fazer 15 anos, mas quando ela era mais nova, ela tinha um cabelo grande e ela fez questão de cortar e doar. Eu acho que eu falei isso para o senhor na visita lá.
E não fomos nós que falamos, não fomos nós que incentivamos. Isso aí serve até de exemplo para os demais que estão aí. Então, como o Melco falou, nesse QR Codezinho aí, faça a sua doação, que é um instituto sério e que merece todo o nosso apoio. Então, uma boa noite a todos. Catarina Souza, obrigado também por estar aqui conosco hoje. A presença feminina da noite, dando aquela cereja bacana. Do bolo. Eu quero dizer que nós estamos muito fortemente mesmo nos lugares, né? Hoje foi uma exceção. Normalmente são muitas mulheres. Então, eu quero agradecer também. Eu acho que é um assunto e é sempre um tema fundamental e tem que ser cada vez mais fortalecido. Eu quero dizer que eu, como coordenação de saúde da criança, adolescente e o programa Saúde na Escola, trabalharei fortemente, né, incansavelmente, né, no propósito do Centro de Promoção e Prevenção da Vida de nossas crianças, né, que é o nosso futuro. E é fundamental que a gente tenha essa visão qualificada sempre, né? E nos antecipemos a qualquer situação, né? Que a gente possa, de fato, interferir. Né? Então, eu estarei muito forte, né? Junto, agradeço demais e digo a você que todas as ações que a gente tiver junto com o ICIA, a gente vai cada vez mais fortalecer, né? Para que a gente possa sempre melhorar esse serviço, né, e cuidar de nossos meninos pequenos. Perfeito. Doutor Isaías, obrigado também por estar aqui conosco hoje nessa noite, trazendo tanto conhecimento e tanta orientação. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu fico muito feliz em estar aqui numa atividade do ICIA, que para mim é uma das instituições mais queridas aqui da cidade e da região, e que tem um patrimônio de lealdade ao trabalho, de responsabilidade social, porque o que a gente está falando aqui é para atingir principalmente aquela pessoa que mora ali na periferia mais pobre da cidade, onde a região onde o único braço do Estado que chega é a saúde, por muitas vezes. E a educação chega com muita dificuldade, e a saúde é aquele braço que vai dar a essa pessoa o que o Canadá daria. Então, assim, o que um país de primeiro mundo daria. Então, essa mãe que está aí desalentada, que não tem o suporte social que ela merece, ela tem no ICIA o suporte de saúde e ela tem na Secretaria de Saúde as condições de chegar ao melhor tratamento do seu filho, caso seja necessário. Recentemente eu internei uma criança que não foi um câncer infantil, mas uma criança com uma malformação cerebral, e a gente fez todo o processo de internação dela, e ela está lá no IMIP hoje, num dos melhores serviços do estado, e a pessoa mora numa casa de um cômodo só, numa situação extremamente precária social. E dar garantia à vida a essas crianças, para mim, é o maior exemplo de cidadania e o maior exemplo de juramento médico que o Dr. Luiz fez, que eu fiz, que todo mundo na área de saúde fez seu juramento, em dedicar-se à vida, e isso eu fico muito feliz em poder ter um podcast como esse. Muito obrigado. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o pessoal que acompanhou e interagiu no canal do YouTube do ICIA, tá certo? Em nome de Andréia, Pedro Henrique, sua mamãe Cosma, tem várias pessoas aqui participando e validando também esse trabalho. E mais uma vez, o QR Code tá aqui no cantinho, viu? É só ler e fazer sua doação. Melk, só diga lá, meu querido. Ganhando mais um tempinho. Aí, não é por acaso que a portaria foi publicada no dia 28 de agosto. Nós iniciamos o Setembro Dourado e hoje na noite a gente estaria aqui. Então eu tenho certeza que há grandes bons presságios para que esse trabalho, e há uma vontade direcionada da Secretaria de Saúde, sim, que a gente seja qualificado, sim, a gente atinja todos os pré-requisitos para que esse credenciamento saia. Então, acho que tudo sopra a favor e o ICIA hoje alcança isso, né? Com certeza. Então, em breve a gente vai estar aí noticiando. Deixa eu só brincar. O presente hoje quem ganha sou eu, porque meu aniversário é amanhã. Parabéns. A gente agradece, né, esse empenho da Secretaria de Saúde, e tudo isso aqui é providência divina, mas eu queria passar para o Dr. Luiz para encerrar nesse momento, antes do encerramento de fato, e destacar e parabenizar você e toda a equipe, parabenizar o ICIA por 2 décadas de dedicação e de doação, né, à causa tão bacana, 2.000 crianças atendidas, mas quantas famílias e causas e pessoas impactadas. Então, parabéns e obrigado também por estar aqui conosco nessa noite, falando sobre o Setembro Dourado. Isso, hoje foi um dia puxado, um dia de muitas reuniões, praticamente
5, 6 reuniões e ainda tinha que estar aqui hoje à noite. Chegamos bem em cima da hora, mas vale a pena a gente estar juntos, né, para lutar por uma causa que é tão importante e que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias, de muitas crianças, né? E mais uma vez fazer o convite a todos, né? É importante que todos também se sintam convidados, né? Porque acho que o ICIA hoje é um patrimônio da cidade, é um patrimônio da comunidade, né? E no dia 5, às 19 horas, no Teatro do Senac, nós vamos fazer uma solenidade, né? Fazendo tanto uma lembranças como também as propostas para o futuro. Aonde é que o ICIA vai chegar e o que é que ele se propõe, o que é que ele tem e o que é que ele vai oferecer. Então será um momento muito importante, o Dr. George já tem que colocar na agenda dele, vocês também. 5 de outubro, às 19 horas, no Teatro do Senac, a solenidade dos 20 anos do ICIA. Perfeito. Iris Cristina está dizendo o seguinte: ICIA salva vidas, é exatamente sobre isso. Para encerrar, a programação está começando aqui com o podcast, a programação do Setembro Dourado, mas o mês todinho, vai até outubro, na verdade, então tem muita coisa bacana. Você que ainda não segue o ICIA nas redes sociais, corre lá no Instagram, vai no YouTube, aponta a câmerazinha aqui pro QR Code aqui do lado. Que Deus abençoe grandemente todo mundo e até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Olha aí, olha a foto. O Setembro Dourado está brilhando nos corações do Brasil. Venha com a turma Coniaque contra o câncer infantil. A sua força é fundamental. Fique atento aos sinais e o diagnóstico precoce salva e faz a vida valer mais. O Setembro Dourado está brilhando nos corações do Brasil.